Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Medicina in Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e este é o curso de Eletrocardiografia Básica. Nós estamos em nossa aula de número 9. Hoje nós abordaremos ainda sobre o cálculo dos eixos cardíacos. Esse é o nosso segundo encontro a respeito. E eu quero falar para você acerca da dedução rápida do quadrante, no qual se encontra o eixo médio de um evento de despolarização qualquer, seja eixo médio de P, seja eixo médio ventricular. Muito bem. Na prática, pessoal, nem sempre nós temos tempo, nós temos condições de parar, de fazer cálculos e nem mesmo necessitamos de absoluta precisão na determinação do quadrante, na determinação do eixo. Por conta disso, reconhecendo em que quadrante se encontra o eixo de um evento que eu queira estudar, eixo médio de despolarização ventricular, o eixo de P, eu já me dou por satisfeito. Então eu quero que você olhe comigo estas representações que preparei aqui embaixo, antes que eu apresente para você uma fórmula bastante prática, bastante rápida de obtermos a localização do quadrante do eixo a ser estudado. Aqui eu tenho, pessoal, nessa representação circunferencial, a demarcação de menos 30 a mais 90. Você se lembra que essa é a disposição normal do eixo do QRS, aqui focado no QRS, né? Depois nós temos aqui nessa segunda representação uma delimitação que vai de menos 30 a menos 90. Lembrando que nós já mencionamos para você que a numeração se faz no sentido anti-horário. Então essa é a localização do segundo quadrante. Então, quando eu tenho essa delimitação, eu tenho que o eixo de QRS está desviado para a esquerda. Nesta terceira circunferência, nós temos delimitado o quadrante de mais 90 a mais 180. Quando eu encontro o eixo de QRS nesta localização, eu digo que eu tenho um desvio para a direita. E finalmente, pessoal, quando eu tenho aqui a presença do eixo de QRS no quadrante de número 3, já que a gente conta 1, 2, 3 e 4, como já demonstramos, quando nós encontramos o vetor médio de despolarização ventricular presente nesse quadrante, nós dissemos então que nós temos um desvio extremo do vetor de despolarização ventricular, também conhecido como eixo indeterminado. E isso porque eu não sei se se trata de um extremo de desvio da esquerda até chegar nesse ponto, ou se um extremo de desvio a partir de um desvio original para a direita até que atingisse esse quadrante. Em relação, pessoal, a essa reflexão para eixo de P, nós vamos ter uma aula específica, então eu quero focar muito esta aula na determinação do quadrante onde se encontra o vetor da despolarização ventricular. Muito bem. Pessoal, nós construímos na aula passada a ideia de que a disposição do sistema hexaxial de Bailey, ele na verdade representa a disposição de 3 sistemas de ordenada e abscissa. Aqui eu decalquei, pessoal, o sistema mais importante em que nós temos na posição das abscissas a representação da derivação D1 e na posição das ordenadas a derivação AVF. Portanto, D1 representando a horizontalidade das derivações e a derivação AVF representando a verticalidade das derivações. Pessoal, toda vez que você quiser de forma muito rápida, mais precisa, sem margem de erro, quero dizer, quando você quiser de forma rápida determinar o eixo
o eixo do vetor médio de despolarização ventricular, atente para o comportamento destas duas derivações. Essas duas derivações, dispostas assim em abscissa e ordenadas, elas geram então 4 quadrantes. E nós temos, pessoal, essas 4 situações possíveis. Vocês se lembram, nós já falamos sobre isso, que quando uma derivação registra uma onda positiva, nós vamos representá-la na porção positiva do eixo do sistema hexaxial. Então nós temos as seguintes possibilidades ao examinar D1 e AVF para determinar de forma rápida e segura o quadrante onde se encontra o vetor médio do QRS. Muito bem. A primeira possibilidade, pessoal, é encontrar positivas, tanto D1 quanto AVF, ambos positivos. Então, representei aqui num desenho tosco, num desenho sem apuro, desenhei ambas derivações com seu QRS positivo. E aqui eu quero dizer, pessoal, poderia haver sim um componente de S, poderia haver sim um componente de Q. Eu estou representando por puro capricho uma R pura, mas não se esqueça que poderia ser precedida por uma onda Q, sucedida por uma onda S, o princípio é o mesmo, tá? O que eu preciso valorizar é qual é a resultante, aula passada, qual é a resultante, se a resultante fazendo a subtração entre ondas positivas e negativas, se vai ficar mais positivo ou mais negativo. Olha só, então eu tenho a primeira das possibilidades, D1 positivo e AVF também positivo. Pessoal, diante dessa situação aqui, e aqui eu representei tanto o vetor na porção positiva de D1 quanto na porção positiva de AVF. Pessoal, para que esse vetor faça, a aula passada também, a parábola do obelisco, para que esse vetor, que eu não conheço a sua localização, quero descobrir o quadrante, para que esse vetor faça um sombreamento na porção positiva de D1 e um sombreamento simultâneo na porção positiva de AVF, obrigatoriamente ele tem que estar em algum espaço aqui do primeiro quadrante. Então eu posso afirmar sem medo de errar que, diante do achado de D1 positivo, AVF positivo, obrigatoriamente o meu eixo se encontra no primeiro quadrante e, portanto, se trata de um eixo de QRS normal. Pessoal, isso é muito importante porque na prática, na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo de sentar, de fazer continhas, de fazer cálculo. Então isso aqui é uma forma rápida, visual, que fala por si e que rapidamente nós conseguimos então deduzir. Pouco importa para mim se o eixo está 0, se está 10, se está 85 ou até 90. O fato é que ele habita o primeiro quadrante. Não há outra possibilidade para gerar onda QRS positivo em D1 e QRS positivo em AVF. Não há outra possibilidade que não estar o vetor médio do QRS presente no primeiro quadrante. Então essa é a primeira condição. Posso também, pessoal, obter outra condição. Mantendo D1 positivo, eu posso encontrar-me com AVF negativo. Então, pessoal, representei aqui AVF na porção negativa e D1 na porção positiva. Então, eu sei que o meu vetor se encontra no segundo quadrante. Só que o segundo quadrante, pessoal, ele guarda, ele compartilha 30 graus, aqui está representado, ele compartilha 30 graus com o eixo normal. E aquele espaço de menos 30 a menos 90, como nós acabamos de dizer, representa o eixo à esquerda. Então, ao deduzir que o meu vetor médio de QRS se encontra
no segundo quadrante, eu preciso de alguém que me faça a diferenciação. Se esse vetor está a menos de 30 graus e, portanto, trata-se de um eixo normal, ou se encontra exatamente entre menos 30 e menos 90 e se trata, portanto, de um desvio para a esquerda. E quem pode, pessoal, fazer esse desempate para nós? Quem pode nos auxiliar nessa distinção? Quem fará isso será D2, a derivação D2. Então, nesta situação em particular, ao obter D1 positivo e AVF negativo, eu preciso conhecer o comportamento do vetor quando se projeta em D2. Se, preste bastante atenção nisso, se a projeção se der na porção positiva de D2, significa dizer que o meu vetor se encontra a 30 graus ou menos, produzindo um sombreamento em D1. Ok? E aí vai produzir um sombreamento positivo em D1, positivo em D2, negativo em AVF, como podemos perceber claramente aqui pelo desenho. Então, o grande desempate nessa situação é feito pela análise de D2. Por outro lado, pessoal, se o meu vetor se encontrar além de menos 30, a caminho de se direcionar para menos 90, então eu sei, e portanto vai projetar na porção negativa de D2, eu sei que eu tenho um desvio para a esquerda e, portanto, o meu vetor médio do QRS estará exatamente nesta região. Então, essa é uma particularidade importante. Encontrei D1 positivo, AVF negativo, pode se tratar de um eixo normal, pode se tratar de um eixo desviado para a esquerda, eu preciso convocar para a cena D2. Se em D2 houver uma projeção positiva, trata-se de eixo normal. Por quê? Porque o vetor está a 30 ou menos, projetando sombra na porção positiva de D2. Porém, se o meu vetor estiver além de menos 30, ele sombreará a porção negativa de D2, permitindo então o diagnóstico de desvio para a esquerda. Muito bem. Notem, pessoal, que eu não sei a quantos graus se encontra esse vetor. Porém, eu me aproprio da informação de quadrante e a partir daí eu tenho condições de conduzir clinicamente ou de abstrair aquela informação que será clinicamente importante a partir do traçado. Pessoal, a terceira possibilidade agora, ao invés de D1 positivo, é encontrar D1 negativo com AVF positivo. Então aqui está representada essa condição em que eu tenho a projeção do vetor na porção positiva de AVF e a projeção da porção negativa a projeção em D1 na parte negativa. Portanto, pessoal, só sobra uma condição. Aqui está localizado o meu vetor médio de QRS, ou seja, no quarto quadrante. Quarto quadrante, pessoal, significa que o desvio se deu para a direita, já que a gente precisa imaginar aqui um homúnculo em posição anatômica. Então, ao encontrar D1 negativo, AVF positivo, eu estou com o meu eixo, com o meu vetor em quarto quadrante. Trata-se, portanto, de um desvio à direita. Finalmente, pessoal, nós temos a última das possibilidades. Quando eu tenho ambos D1 e AVF apresentando QRS negativos. Então aqui representei, está meio apagadinho, mas creio que dá para vocês verem a posição do vetor na porção negativa de D1 e a posição na porção negativa de AVF. Para se projetar nessas duas porções negativas, pessoal, obrigatoriamente o vetor se encontra nesse quadrante que é exatamente o terceiro quadrante. E aí nós temos então que se trata
de desvio extremo ou se trata de eixo indeterminado. Porque, volto a repetir, eu não sei se é um extremo, é uma evolução de um desvio à esquerda ou se é uma evolução de um desvio à direita. Eu não sei de onde o vetor veio ao chegar nesta região. Então, o laudo correto, a manifestação correta é dizer que se trata de um desvio extremo ou eixo indeterminado. Portanto, nesse caso, perde-se a informação em relação a desvio, né, pessoal? A utilidade que eu tenho em relação a desvio que fica um pouquinho prejudicada. Então é isso, pessoal. Esse era o recadinho de hoje. Vocês observem que de uma forma muito rápida, sem perder tempo com cálculo, sem perder tempo com maiores observações, sem se valer de outros sinais, eu olhando apenas esses sinais, como nós descrevemos na aula, eu consigo fazer a dedução rápida e segura do vetor médio do complexo QRS. O mesmo raciocínio em relação à posição, a dedução rápida do quadrante do vetor médio de P será proposta em aula específica quando falarmos de crescimento atrial. Porém, o princípio ou os princípios são exatamente o mesmo. Pessoal, na próxima aula, na aula de número 10, nós vamos trabalhar com uma evolução desse pensamento. Nós vamos falar sobre a dedução rápida, não do quadrante, mas do eixo. Dedução rápida do eixo. Para que finalmente, nas duas últimas aulas, nós trabalhemos com a localização precisa, com cálculo exato. E aí a gente vai mencionar em que situações o cálculo exato toma valor e é importante, porque que eu preciso saber disso. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenha sido bacana para você. Se foi válido, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. E assim também nós, pessoal, poderemos usufruir melhor das funcionalidades aqui desse espaço. Um grande abraço e até a próxima!